isso. Toma golpe de Estado. Pensa num... Você fala 11 de, eu falo 11 de setembro, o que você lembra? 11 de setembro? Torres Gêmeas. Pois é. Em 1973, os Estados Unidos, junto com Pinochet, explodem o Congresso chileno para tirar o Allende de lá. E o Allende, que foi um cara que você falou, até é um gancho interessante, porque é o maior exemplo da tentativa de construção de socialismo pela via democrática. O Allende tinha o apoio do sindicato, dos trabalhadores, dos camponeses, de todo mundo. Só que aí você tem até um documentário muito bom sobre isso que chama A Batalha do Chile. Tá no canal da UJC, da União da Juventude Comunista, no YouTube. Só procurar lá, é dividido em 3 partes. E é um documentário fantástico, assim, porque ele fala de todo esse processo acompanhando o golpe. E aí, você tem um governo de caráter democrático popular, você tem falas do Allende defendendo abertamente o socialismo, você tem a participação de vários partidos nesse processo, e o Pinochet, com auxílio da maior máquina de terrorismo que existe, que é o governo dos Estados Unidos, vai lá, aplica um golpe de Estado, e é inclusive o laboratório neoliberal que transformou o Chile no que ele é hoje, que é um país que não existe previdência pública, que não existe saúde pública e que gerou, e aí de novo, os maiores índices de pobreza na terceira idade. De ter casos de idosos que se suicidam porque não tem como pagar para poder viver, porque a previdência não consegue cobrir. O laboratório neoliberal de Chicago Boys, que inclusive Paulo Guedes vai trabalhar lá. Eu vou só fazer um parênteses, porque eu não deveria estar rindo, é que a ironia histórica é muito forte. Eles têm um Banco Central independente, né? E o Banco Central conseguiu manter a taxa de juros muito baixa, controlar a inflação, e essa taxa de juros que remunera a previdência privada. Então hoje os caras são pobres, porque o Banco Central foi excelente em controlar a inflação e manter a meta bem baixinha. E é isso que a gente quer copiar. Entendeu? Interessante. Então todas essas Por perspectivas... sorte a gente tem previdência pública, mas... tem essas limitações. E a gente compreende isso, que a gente luta pelo cumprimento da vontade popular. Claro. E por que vocês consideram... qual que é o papel da mídia, na opinião de vocês, em demonizar toda essa ideia aí de socialismo, comunismo e tudo mais? Porque hoje eu tenho certeza que se eu for aqui mesmo, aqui no Flow, for ali embaixo falar com uma galera, os caras vão falar que comunista é do diabo, tá ok? É isso, mas porque é uma propaganda intensa de ideológica, né? Por quê? Porque o socialismo, né, a construção de uma sociedade socialista comunista representa... Eu só imitei o Bolsonaro porque ele fala comunista, tá engraçado. Isso aí é o comunismo, ok? Mas você tem ali, então, você tem uma outra proposta de sociedade que vai de encontro a esses interesses da burguesia, né, das classes dominantes, do qual os grandes grupos midiáticos fazem parte. Todos eles? Todos eles. Quer dizer, mas tem um ou outro, tá? Então quase todos eles, você vê. Não, tô falando os grandes. Não, emissoras. Você vai ver as grandes emissoras de televisão que têm concessão de TV pública, da TV, do espaço público da TV brasileira, são todas empresas privadas. São todas empresas de caráter familiar. Eu vou além, é o fato. O Brasil está tão esculhambado no debate público que se você defender capitalismo industrial no Brasil... Porra. É isso aí, ó. Isso que eu te seja, passei... Não precisa defender socialismo. Né? É só você saber qual foi a última boa notícia que falaram da China nos últimos 10 anos na imprensa. Última boa notícia, nenhuma. Né? Mas eu acho que, caso brasileiro, nós estamos num nível de debate público tão rasteiro que eu, por exemplo, né, eu brinco com as pessoas que o desafio dos comunistas no Brasil, o Gaio Fato vai discordar de mim, evidente, mas ele vai entender o meu ponto, porque é um cara inteligente pra cacete, é reconstruir o nosso capitalismo industrial que foi destruído pela Operação Lava Jato. Rapaz, se você falar isso na imprensa, meu amigo, imagina. Você é comunista. Imagina. E é totalmente Ou seja, você defendeu o capitalismo, um capitalismo que funcione no Brasil, o Bidenomics, hasta certo ponto, como dizem os cubanos, né? Sabe? Você defendeu o Bidenomics do Brasil, rapaz. E como é que diria um chinês? Aí eu te fudi sei. agora. Mas eu nunca perdi mundial, velho. Eu posso fazer a pergunta pro André? Por favor. Talvez seja a minha última... Então tá, deixa só eu fechar esse lance da mídia rapidinho. Desculpa, Gaio Fato. Tipo, então, toda essa dinâmica, né, que a gente vê que existe esse papel participativo da mídia, é porque a mídia é um desses grupos que perderia nesse processo. Porque a mídia, né, os grupos a imprensa em geral, está alinhada a determinados interesses econômicos em que ela ganha com relação a isso. Então você vê,
Qual foi o grande combate que os Estados Unidos travam depois da Segunda Guerra Mundial? É um combate frontalmente ideológico. Frontalmente ideológico porque a alternativa comunista que se consolidou e, sobretudo, depois da Segunda Guerra, que isso é uma coisa que a galera fala, né? Ah, você vê um monte de filme do dia D, o desembarque da Normandia, até a Operação Dínamo, que é na fronteira ali no Canal da Mancha, uma participação do lado ocidental da guerra que é muito mais inflada do que foi na realidade. Porque o sacrifício que a União Soviética e a China fizeram na Segunda Guerra Mundial é da ordem de, na China, terem morrido 25 milhões de pessoas, inclusive, tem alguns historiadores que marcam o início da Segunda Guerra não com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, mas em 1935 com a invasão do Império Japonês sobre a Manchúria. Você tem um sacrifício humano gigantesco. E existia essa ideia de jogar a Alemanha nazista para o fronte oriental e falar, ó, deixa os alemães, que representam outros interesses dominantes, matar os soviéticos, eles se matarem, o Ocidente entra para dar 2 coelhos numa cajadada só. Porque o grande problema com relação, por exemplo, dos ocidentais ao nazismo, nunca foi uma questão moral. Nunca foi uma questão de olhar e falar, nossa, não, a gente não acha que você deva exterminar os povos. Porque o que a Inglaterra, a França, os Estados Unidos faziam nas Filipinas, em Porto Rico, fazem até hoje, é a mesma coisa que os nazistas faziam. Que é a política colonial. Que é a política... Lembra que eu falei do Congo belga? Meio forte isso que você tá falando. Não, e assina embaixo. É exatamente, é uma política de extermínio. De extermínio. Só... Pode não ser sobre os mesmos moldes, sobre as mesmas... Com as mesmas construções. Mas a gente vê... Mas com a mesma perversidade? Com a mesma perversidade, porque tem a mesma lógica. A mesma lógica de que os povos colonizados são povos inferiores aos povos colonizadores. Existe essa ideia de racismo científico. Isso é uma ideia da moda da ciência europeia do final do século XIX. Todo mundo fala disso. O Brasil produziu vários cientistas que estavam nessa linha. Conde Gobineau, Nina Rodrigues, Oliveira Viana. Sabe? Então tem essa ideia que é muito presente. E aí você tem uma nação, né? Que é a União Soviética. Um lugar que passou por uma guerra civil. Uma guerra civil não, perdão. É uma guerra interimperialista. Porque quando os bolcheviques assumem o poder, não são só os mencheviques que estão contra eles ou os monarquistas. Mas 14 países invadem a União Soviética. E eles conseguem vencer. Você tem um processo de industrialização forçado, complicadíssimo, com muitos problemas, com muitas questões, um grande embargo econômico, e ainda assim eles conseguiram se reerguer e se defender praticamente sozinhos da maior máquina de guerra que havia passado até aquele momento no planeta Terra, que era a Alemanha nazista, que mais tarde encontrou vários problemas em relação a isso, e começou a libertar os lugares. Começou a avançar. Por que os aliados aceleram o desembarque na Normandia? Lá na fronteira norte da França? Porque senão a União Soviética ia libertar Paris. Aí, meu amigo, aí é uma simbologia muito forte, que eles não podiam garantir. E aí é toda uma nova noção de sociedade de desenvolvimento que, no campo da ética, de novo, que a gente estava falando, é diferente. Você vê as propagandas